Como os pregadores falam, Lucas 15, é o texto que vai falar sobre o que se perdeu. Ele fala sobre a dracma perdida, ele fala sobre a ovelha perdida, e ele vai falar sobre um filho perdido. Esse texto do filho perdido, ele nos revela algo que, na verdade, se eu pudesse, quem me dera, mudar o título, não nenhuma vírgula, mas o título, eu colocaria o título dessa parábola como a parábola do coração de Deus, porque ela tem muito mais a ver com o coração de Deus do que com um filho perdido. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11 diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero minha parte na herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou aos seus campos para cuidar de porcos. Embora quisesse saciar a fome com a vagem dada aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, eu quero que você repita isso comigo. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como um de seus empregados. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, o pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem um anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um grande banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Até aí. Esse texto, ele tem muito mais a ver com o coração do pai do que com o distanciamento de um filho. O distanciamento de um filho, que parece que para algumas culturas isso é muito natural, mas para a cultura judaica, um filho chegar e falar: pai, eu quero a minha parte na herança, eu quero o que é meu e eu vou embora. Era uma ofensa sem tamanho, não era uma simples ofensa. Porque o filho, dentro da cultura judaica, ele tinha responsabilidade de cuidar do seu pai quando ele ficava idoso. Ele tinha a responsabilidade de tratar e cuidar dos seus pais. E agora ele está dizendo: pai, me dá o que é meu, que eu vou embora. Vou traduzir isso para você, porque talvez você não tenha entendido o peso de ouvir isso dentro da cultura judaica. Pai, eu não suporto mais o fato de ter que viver aqui em casa esperando o Senhor morrer para pegar a minha parte. Me dá, que eu vou embora. Duro de ouvir, né? Duro de ouvir, duro de entender, duro de, sabe, para um pai administrar tudo isso. Só que a pergunta é: o que leva um filho a sair de casa? O fato de ter responsabilidade de cuidar dos seus pais pode ser um. Sabe por quê? Porque algumas vezes nós, como filhos, nós fugimos de responsabilidades. Nós saímos pela tangente. Nós resolvemos, sabe, tratar com Deus de uma forma diferente. E Deus fala: olha, a sua responsabilidade é essa. Aí você fala: não, eu vou embora. Por quê? Porque a gente prefere viver longe de Deus do que assumir as responsabilidades. A gente prefere viver fugindo de Deus
E fala: Deus, o Senhor pega todas as bênçãos que o Senhor tem para mim aí. O Senhor pega tudo, junta tudo num compilado e me dá, que eu estou indo embora. Pode vir, Miguel. Ô, bênção. Ih, Miguel, que pena. Te vi em pé, deixou eu te ver em pé, Miguel. Quando você foge das responsabilidades, você na verdade está fugindo da vontade de Deus. Nós temos responsabilidades. Tem uns que não esperam, não sabem esperar o momento real para que as coisas aconteçam na sua vida. Tem pessoas que não esperam o momento certo. Aquilo tudo era dele. Ele iria receber. Ele podia viver com o seu pai, conviver com a sua família, mas ele não estava disposto a esperar. Quantos filhos de Deus são assim? Eles não estão dispostos a esperar o que tem para acontecer, mas eles querem gerar uma oportunidade que ela nem existe, que é a oportunidade de viver longe do Pai. 3 coisas são primordiais hoje para desplugar os filhos das suas casas. 3 coisas: regras, medo de não suprir expectativas e desejo egoísta. Quando eu olho para esse menino, eu fico olhando e pensando: será que na casa do pai era tipo na nossa, que tipo tem que chegar até as 10 horas da noite? E ele falou: pô, não quero chegar às 10 horas da noite, eu quero chegar a hora que eu quiser. Será que na casa do pai tinha algo que era alinhado com: você tem que arrumar a sua cama todos os dias quando você acorda? Ele falava: eu não quero mais arrumar minha cama. Sabe, as pequenas regras, as regras de convivência. Não pode ter um celular na hora que a gente está jantando à mesa. Eu não quero isso, eu não suporto isso. Assim como dentro da casa do nosso Deus nós temos regras. Ou não as temos? Porque o que nós vemos hoje sendo falado é que as regras, elas acabaram. E eu posso te afirmar que elas continuam. E continuam sendo seguidas dentro da casa de Deus. O Filho de Deus não vive como vive esse mundo. O Filho de Deus, ele tem a regra de manter o seu linguajar longe de palavras torpes, de palavrões. O Filho de Deus fala a linguagem de Deus. Mas todo mundo faz. Aí vem frase de pai e de mãe: você não? Você não é todo mundo. Se você entender o que Deus fez na tua vida, nem desse mundo você é. Você está passando por aqui, mas a gente tem uma cidadania que é gerada em Deus. A nossa casa é com Ele, a nossa morada eterna é com Ele. Não suprir expectativas. Não, as pessoas esperam muito de mim. Um tempo atrás eu conversei com um menino, que ele tinha 19 anos, não havia passado no vestibular, para uma universidade pública. Ele falou: eu quero sair da casa dos meus pais. E eu falei: por quê? Ele falou: porque eles colocaram em mim uma pressão para passar na universidade pública, eu não passei, eu frustrei eles. Eu falei: você já falou isso para eles? Ele falou: não. Eu falei: então, quem tem que te dizer se frustrou ou não, são eles. Procure seus pais, converse, fala que você vai tentar de novo, sabe? Fala que talvez você tenha que trabalhar, que talvez você não queira a profissão que eles desejam para você. Conversa, abre, sabe, o teu coração. Porque nem tudo que a gente projeta para um filho realmente é o que aquele filho vai ser. Por quê? Porque filhos não são a nossa cópia. Eles nasceram no coração de Deus, eles só foram gerados através de uma intimidade e gerados e cresceram na barriga de uma mulher.
Só. Mas eles nascem no coração de Deus. Quem tem um propósito para eles é o Senhor. É o Senhor. E a terceira coisa é o desejo egoísta. Eu quero que seja assim. Se não for assim, eu vou embora. Alguns desses eu conheço daqui de dentro. Se não for desse jeito, eu saio da igreja. Se a partir de agora as coisas não mudarem, eu vou embora da igreja. Filho, você só está sendo birrento. Você só está sendo uma criança. E sabe o que o teu pai vai fazer? Porque o teu pai é bom. A bondade do coração de Deus, ela é gigantesca. E ele vai dizer para você, você vai falar assim, eu quero ir embora. Sabe o que ele vai falar para você? Vai. Um dia estava todo mundo indo embora, Jesus dando um discurso duro, sabe, falando de maneira pesada, de forma intensa. Os apóstolos chegaram, os discípulos de Jesus chegaram para ele e falaram, Jesus, o pessoal está indo embora. Ele olhou para eles e falou, vocês querem ir embora também? Pode ir. E só quem tem a consciência de ser filho entende isso. Nós não podemos ir embora, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Sabe, nós fomos alcançados por uma bondade de Deus. Deus nunca deu tudo o que eu pedi, irmãos. Nunca, nunca, nunca. Como eu queria que Ele tivesse dado tudo o que eu pedi. Eu queria muito, sabe, que todas as vezes que eu sonhei em ter um helicóptero quando eu era criança, quando eu acordasse eu tivesse um helicóptero no meu quintal. Eu queria muito, muito, mas ainda bem que Ele não deu. Eu queria muito, todas as vezes que eu desejei ter um carro, sabe, incrível, uma Ferrari, uma Lamborghini. Eu só não sabia como é que eu ia pagar o IPVA depois, mas eu queria. Graças a Deus Ele não deu tudo que eu pedi, mas Ele nunca deixou de ser meu pai, porque pai é isso. Pai, Ele entende que você vai frustrar Ele às vezes. Às vezes Deus buscou de mim coisas que eu não consegui corresponder. Eu agi errado naquela hora. Eu era para ter feito, sabe, o certo e agi errado. E nessa hora Ele não olhou para mim e falou, você não é mais meu filho. Falou, você é meu filho. E eu te amo do jeito que você é. Ainda que eu vá trabalhar em você, para que você possa ser diferente. E esse processo, ele é lindo, irmãos. Vivemos um tempo, sabe, onde a busca, existe uma busca desenfreada, mas desenfreada mesmo, por ser feliz. Eu quero ser feliz, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz. E o que você precisa para ser feliz? Ah, eu preciso sair todas as noites. Aí a pessoa começa a sair todas as noites. Aí quando ele percebe que está saindo todas as noites, ele percebe que não é feliz. Aí ele falou, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz. E para você ser feliz, você precisa do quê? Ah, eu preciso consumir drogas. E ele começa a consumir drogas e ele percebe que isso não traz felicidade, leva ele ainda mais perdição. Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. O que você tem? Para que você precisa para ser feliz? Eu preciso para ser feliz me envolver com várias pessoas. E nesse processo ele vai se envolvendo com várias pessoas e percebe que isso não traz felicidade. Nós estamos sempre dependendo de algo para ser feliz, quando na verdade o que Deus tem para a gente é uma casa, um lar e um colo para a gente colocar a cabeça e entender que a gente não precisa pedir tudo que Ele tem. A gente não precisa ser o filho pródigo que vive através da bênção que o pai tem que dar. Mas a gente entende que o Pai nos amou e Ele não vai deixar de nos amar. E isso é o que precisa nos deixar felizes, sabe? Irmãos, eu tenho 42 anos. Eu sei que muitos se espantaram porque pensaram que era 26.
Mas eu tenho 42 anos. E eu estava conversando na sexta-feira no GC, e eu falei, gente, em 42 anos, há 15 deles eu não servi o Senhor. Não servi. Não caminhei com Ele. Mas eu não posso dizer que em nenhum desses anos, nenhum desses dias, eu me senti desamparado. Eu lembro claramente que no dia que eu mais senti dor dentro de mim, no dia em que a minha alma gritava dizendo que eu queria ir embora desse mundo, eu ouvi a voz do meu Deus dizer claramente para mim: calma, vai passar. Calma, vai passar. E eu queria que essa frase fosse a voz de Deus falando para você nessa noite. Calma, vai passar. Você não está desamparado. Você não está sozinho. Você tem um Pai que, ainda que você vá embora, ainda que você faça escolhas ruins, Ele vai estar na porta, sempre te esperando. A Bíblia fala de um homem chamado Demas. Demas, ele estava sempre com Paulo, sabe aquele missionário? Deixa eu abrir. Da outra vez eu coloquei a garrafa, eu estava tão nervoso que eu coloquei a garrafa de cabeça para baixo. Quando eu coloquei a garrafa, ela voou. Demas caminhava com Paulo, e Demas, enquanto estava pregando a mensagem, Demas era alguém envolvido. Aí Paulo vai dizer assim: Demas, amando o presente século, me abandonou. O problema de Demas não era fazer a obra, não era ser missionário. O problema de Demas é que ele amou mais o mundo. Às vezes nós olhamos esse texto de Demas e falamos: como esse homem consegue ser assim? Como esse homem conseguiu abandonar, a missão, estando do lado de Paulo? Quando o mundo é maior dentro da gente do que a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, nós fazemos isso com naturalidade. Irmãos, eu um dia entrei na igreja, eu tinha 17 anos e não entendia todas as coisas do Evangelho. Eu lembro que o culto terminou, eu chorei e eu fiz uma oração: Deus, eu estou indo embora. Me ajuda. Saí. Fiquei quase 8 meses afastado da igreja. Nesse período foi engraçado, porque eu tive uma fase que eu tentei ser um astro. Eu comecei a tocar numa banda de pagode. Não tinha nada para dar certo, né, irmão? Eu tocando, quem sabe, nossa, quem vê, eu tocava repique tantã na banda. A minha esposa era minha amiga, só amiga ainda. Ela já me dava, não posso falar, irmãos, que eu não estou querendo dormir no sofá hoje. A minha esposa era só minha amiga na época mesmo. E um dia eu estou tocando num bar. Quem aparece na porta do bar? A minha esposa. E ela fala: você pode vir aqui fora? Pode. Quando eu olhei lá fora, tinha mais um amigo que era da igreja. E o questionamento deles foi só um: você não acha que você já está longe tempo demais? Sabe qual foi a minha resposta? Eu acho. Voltei para dentro do bar, falei com os amigos e saí para nunca mais voltar. Sabe, um pai que se preocupa
talvez se eles tivessem ido uma semana antes e falassem isso comigo, eu não tivesse o nível de quebrantamento que eu tive naquele dia. E eu falei, eu estou indo embora. E hoje eu estou aqui. Por quê? Porque o Evangelho me alcançou. O poder do Evangelho. O problema não é viver enganado. O problema é que a gente curte viver enganado. A gente gosta. Sabe, você gosta do tapinha nas costas, mesmo quando esse tapinha você não merece. Você gosta de ser elogiado até quando esse elogio não é real. Deus sabe quem nós somos realmente. O que esse menino estava fazendo era viver enganado. O que esse filho pródigo estava fazendo era sair da casa do pai, mostrando para o pai que aquela casa não era o melhor lugar para ele, mesmo ele tendo a convicção que a casa do pai era o melhor lugar para ele estar. E às vezes a gente se engana. Por mais que ferisse o coração do pai o pedido, ele não o privou da liberdade. Eu quero ir embora. Pode ir. Eu quero o que é meu. Toma a sua parte. Tem gente que fala, Deus, o Senhor me ajuda, tira minha liberdade, porque se o Senhor não tirar minha liberdade, eu vou embora. Deus jamais vai tirar a tua liberdade, meu irmão. Jamais vai tirar o teu direito de escolha. Jamais Ele vai mexer nisso. Ele vai dizer para você, vai. Eu quero o que é meu, toma. Não adianta orar pedindo, Deus, tira a minha liberdade, Deus, tira essa vontade de dentro de mim. Não, não, Gênesis capítulo 4, versículo 7. Cumpre a você dominar esse desejo. Cumpre a você resistir a isso. Cumpre a você fazer guerra com o teu interior, com a tua carne, com as tuas fraquezas todos os dias. Cumpre a você. O dia que você acordar e falar, eu vou me entregar à minha carne, você vai colher as consequências de se entregar à sua carne. Porque as consequências, elas são cobradas e foram cobradas a esse menino. Eu vou embora, eu vou gastar tudo, eu vou curtir, esse dinheiro não vai acabar nunca. Dinheiro acaba, irmão. Eu estava vendo ontem um vídeo de um rapaz que ele ganhou em aposta esportiva 111 mil num jogo só. E ele nunca tinha tido esse tipo de dinheiro. Ele falou, tô rico. Aí estava tendo um jogo no outro dia, e ele já se programando para comprar uma casa com aquele dinheiro, uma casinha simples para ele, né? Aí ele falou, não, tem esse jogo aqui que vai acontecer? Ah, vai sair um gol, vou botar aqui nesse jogo aqui, vou botar logo uns 100 mil. Foi 0-0. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu tudo. Por quê? Porque dinheiro acaba. Mas a casa do Pai, ela está sempre aberta para receber a gente. Sempre, sempre, sempre. A pergunta é, o que nós temos feito com a liberdade que a gente tem? Você tem a liberdade de ir embora, você tem a liberdade de vir ao culto domingo, você tem a liberdade de não ser um cristão de segunda até domingo que vem. Você tem a liberdade de agradar a Deus, você tem a liberdade de ler a Bíblia ou não, você tem a liberdade de pecar ou não, de mentir ou não, você tem a liberdade. Mas a pergunta é, o que você tem feito com essa liberdade? O que você tem feito? Sabe o que esse menino fez? Ele foi embora da casa do pai e ele renegou tudo que ele tinha dentro do coração. E a pior coisa que tem é quando a gente mente para a gente mesmo.
pior mentira que tem é quando você está tentando se enganar. E sabe quantas vezes isso acontece? Muitas. É gente que, para fugir da verdade, diz que aquele caminho é o único caminho que ela tem. Então só tem esse caminho aqui. Se eu não fizer isso, isso é a única chance que eu tenho. Se eu não fizer desse jeito, vai ser... Não, é minha última oportunidade. Você só tem um caminho, uma escolha, quando a sua decisão é eterna. De resto, você pode escolher não fazer, você pode escolher lutar com as consequências, você pode escolher sofrer, você pode escolher ser mandado embora. Tem gente que está orando a Deus e pedindo direção para fazer algo que Deus sabe e você sabe que é errado. Irmãos, eu já ouvi pessoas que se aproximaram de mim e falaram: eu estou orando para saber se é para eu continuar com o meu casamento, com a minha família. Eu falei: tu está orando para isso? Tu está orando para isso? Ele falou: tô. Eu falei: e já ouviu a voz de Deus falar contigo? Ele falou: não. Eu falei: porque Deus não vai responder a pergunta. Ele falou: por quê? Eu falei: porque a pergunta já está respondida, pô. Como é que você vai abandonar sua família? Como é que você vai abandonar sua esposa? Que testemunho teria você ao fazer isso? Tem gente aqui orando a Deus para saber se continua na igreja. É verdade, irmãos. Será que se eu fizer só isso aqui, será que vai ser errado? Será que eu continuo firme? Você já não está, senão você nem fazia isso. Mas a gente quer sufocar a voz do Espírito Santo que diz: não faça. A gente quer sufocar a voz do Espírito Santo que diz: sai daí. A gente quer sufocar a voz do Espírito Santo que diz: não coloque a mão nisso. A gente quer sufocar a voz do Espírito Santo que diz: isso já acabou, pare de lutar por isso. A gente está o tempo inteiro querendo sufocar a voz do Espírito. O tempo inteiro. Por quê? Porque nós queremos a aceitação das pessoas. Se as pessoas me aceitarem, tudo vai dar certo. Olha, se eu agir da maneira certa aqui e todo mundo olhar para mim e me achar gente boa, essa porta vai se abrir. E com isso, quando você se posiciona dessa forma, você vende os teus princípios muitas vezes. E quando você negocia princípios, você vai colher consequências muito sérias. E a consequência que esse menino colheu foi cuidar de porcos. Pastor, mas cuidar de porco? Não, na cultura dele, o porco era um animal imundo. Ele estava no pior lugar. Quando Jesus contou essa parábola, os judeus que estavam em volta, eles se assustaram. Falaram: nossa, esse garoto foi colocado na pior posição que ele podia estar. Só que o judeu, ele não está muito acostumado com esse negócio de graça de Deus, sabe? A graça que resgata, a graça que vai atrás da gente, faz a gente voltar. O problema é que enquanto tem dinheiro, tá tudo bem. Tem dinheiro? Tá bom, não tem problema nenhum. Tem um monte de gente que quando você tiver, ou quando você teve, ou se nesse momento você tem dinheiro, ele vai estar do teu lado, curtindo, gastando e dizendo para você: você é o cara, você é a melhor pessoa que existe. Só que quando você ficar duro, eu quero ver alguém e te ajudar a cuidar de porcos. Porque nessa hora só resta um. Só tem um caminho. É voltar para a casa do Pai. A pergunta é: o que faz esse menino voltar para a casa do Pai? O que faz esse garoto decidir: poxa,
eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu não vou mais ser desse jeito. Eu estou apacentando porcos. Eu estou vivendo de um jeito que é vergonhoso. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Tem muita gente que quando lê essa história, acha que esse menino volta para a casa do pai dele por causa da miséria. Mas o texto bíblico não fala isso. E como eu falei para vocês, essa é a parábola que eu gostaria de mudar o nome dela para a parábola do coração de Deus. A parábola do coração paterno de Deus. A parábola do pai bom. Esse menino fala: eu vou voltar para a casa do meu pai. Por quê? Vocês lembram o texto que a gente leu? Então eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque até na casa do meu pai, até os empregados, são bem tratados. Se esse menino tivesse um pai, que ele tivesse a certeza que ia humilhar ele, você acha que ele voltaria? O texto vai dizer assim: quando finalmente caiu em si. Quando finalmente caiu em si. Até os empregados da casa do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. O que leva você de volta à casa do pai é a bondade do pai. Sabe por quê? Porque você sabe que você vai ter colo, você vai ter aconchego, você vai ter abraço, você vai ter cuidado de Deus. O que traz a gente de volta, talvez você esteja aí sentado no banco, você é desviado, você afastou, você saiu, você está pensando em ir embora, e você está ouvindo uma palavra dizendo para você assim: quando caiu em si, você olhou e falou: até os empregados da casa do meu pai. Você imagina eu que sou filho, até eu tenho direito, nem que ele me trate como um empregado, a bondade de Deus vai me alcançar, a bondade do Pai vai me alcançar. Nós somos alcançados todos os dias pela bondade do Pai. Alguns acham que é só miséria. Se fosse um déspota, se fosse um pai ruim, ele não voltaria. E sabe por que a gente volta? Porque o nosso pai é bom. O que traz esse filho de volta é a bondade do pai. Volta porque você é amado. Volta porque você se arrependeu. Volta porque o seu lugar continua vazio e é seu. O quarto ainda é seu, a intimidade ainda é sua, o envolvimento com Deus ainda é seu, o chamado ainda é seu. Volta para a casa do seu pai. Talvez você nunca tenha entrado numa igreja, ou talvez você nunca tenha aceitado Jesus, já até entrou em igrejas várias e várias vezes, e hoje você está ouvindo essa mensagem, e o teu coração aquece dizendo: eu tenho um pai, eu tenho um pai, eu tenho um pai, eu tenho um pai. Nós temos um pai, e esse pai é bom. É bom. E aí ele faz um plano, porque nós sempre temos um plano. Quando eu voltei para a igreja, eu tinha um plano. O plano era: vou voltar, vou ficar quietinho no meu canto, não vou me envolver com o negócio de igreja, mas vou, sabe, tá na casa do pai. Eu acho que não deu certo. Eu acho que não deu certo. Mas eu tinha um plano. Parecia infalível. Eu vou voltar, assisto o culto aos domingos. Em menos de um mês, uma pessoa já tinha me pego pelo braço e falou: cara, você voltou? Você está bem? Estou bem. Você está feliz? Estou feliz. Então vamos embora evangelizar.
calma aí, eu estava um mês atrás. Vamos evangelizar. E lá fui eu evangelizar. E é assim. Por quê? Porque o quarto estava pronto, a cama continuava no mesmo lugar. Eu não perdi, eu falo, eu sou filho amado e agora eu sou filho mediamente amado. Não desci de cargo. A gente não desce de cargo com Deus. A gente é filho amado e ponto. Meu Deus. E aí eu concluo com esse incrível plano para voltar. Qual era o plano? Ele diz assim: então vou retornar à casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Olha ele montando o plano. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Aí ele vai continuando o texto dizendo: então voltou para a casa do pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e beijou. O pai não estava com raiva, o pai não estava triste, o pai não ia colocar o dedo na cara dele agora. O pai olhou para ele e falou: meu filho, abraça, beija. O menino devia estar com roupas velhas, o menino devia, estar magro, passando necessidade. Você é meu filho. Aí ele falou para o pai: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me. Não, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Aí o pai fala assim, lá no versículo, acho que 21. Diz assim, 22. O pai, no entanto, disse aos servos: tragam a melhor roupa, a melhor, a mais bonita. Vistam ele. Coloquem um anel no dedo e uma sandália nos pés. Restituam a esse menino a honra que ele tem de ser filho. Restituam a ele a honra que ele tem de ser filho, porque eu me sinto honrado de ser pai dele. Às vezes a gente esquece disso. A gente acha que Deus está no céu apontando o dedo para a gente porque a gente não está vivendo do jeito que Ele projetou para a gente. E você está aí, talvez com o teu coração triste, olhando para dentro de você e pensando: Deus, o Senhor me olha com esse olhar de eu não mereço nada. Um dia, e aí eu já chamo o Ministério de Louvor. Um dia, ele traçou o plano dele dizendo assim: eu não sou mais digno de ser chamado de seu filho. E ele tinha uma outra frase, que é: trata-me como um dos seus empregados. Quando ele fala: eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, o pai interrompe ele e fala: tragam a melhor roupa dessa casa. Por quê? Porque ainda que você faça planos para voltar para o Senhor, ainda que você diga para Deus de quando você voltar, você precisa voltar por baixo, você precisa passar por processos. Você vai ser restituído à tua posição de filho, da mesma maneira como você saiu dessa casa ou de qualquer casa que você tenha saído. Essa parábola não tem a ver com esse menino. Essa parábola tem a ver com a bondade de Deus. E a bondade de Deus, um dia, ela alcançou uma mulher que ela não tinha nada. A única coisa que ela tinha era a vergonha de ter se envolvido com 5 homens diferentes e nenhum deles serem marido dela. E ela só tinha vergonha. E quando o Cristo se aproxima dela e fala assim: eu quero água. Ela falou assim: como é que
que eu vou te dar água? Eu sou samaritana, você é judeu. Você é judeu. E ela tinha toda a história dela marcada por uma coisa: nunca ter se envolvido de maneira séria com alguém. Aí Cristo fala para ela assim: você quer ouvir essa parábola? Você quer ouvir essa palavra? Você quer essa água que você não vai estar sede? Busca o teu marido. Sabe por que ele falou isso? Porque Cristo mexe na gente justamente onde ele precisa mexer. O que Cristo faz com a gente é tratar as áreas que precisam ser tratadas. E Ele não vai fazer por menos com você. Ele vai mexer ali. Sabe ali? Onde você fala assim: Deus, não mexe aqui. E ela fala: eu não tenho marido para ouvir essa mensagem comigo. E ele fala: disseste bem. Tiveste 5 e nenhum desses era seu. Cristo, Ele devolve a pessoas a honra. E foi o que Ele fez com essa mulher. Ao fim dessa mensagem, essa mulher, ela não era mais uma mulher que não tinha marido. Ela era uma propagadora do reino de Deus. Sabe por quê? Porque assim como o filho pródigo nunca deixou de ser filho, a mulher nunca deixou de ser filha. Você, perto ou distante, nunca deixou de ser filho. Você sempre teve um pai. É isso. É dessa maneira que você vai sair daqui, entendendo a vontade e o amor de Deus Pai. Fique de pé.